Olá, pessoa ocupada, como vai você? Fátima Araújo, do canal Agir Consciente e do Instagram fatimaaraújo.com.br. Aqui estou, eu e você, para falar de mais um assunto, mais uma pílula da série Te Cuida. Dessa vez é para falar sobre exploração, mas com um olhar diferenciado do que geralmente se utiliza para essa palavra. É a exploração no sentido de explorar o ambiente mesmo, o ambiente ao seu redor, explorar com um olhar curioso, com um olhar de pessoa curiosa. Sabe aquele dia que você para assim, peraí, o que foi mesmo que eu comi no almoço de ontem? Ou mais ainda, no mesmo dia. Eu almocei o que mesmo hoje? O que tinha no almoço? Sabe aquele outro momento que você conversa com alguém e não lembra do rosto da pessoa, mas não lembra porque realmente você não olhou nos olhos da pessoa. Isto já aconteceu com você? Já aconteceu de você conversar com alguém e esperar que a pessoa olhasse nos seus olhos e não ter percebido isso? Pois se esse assunto chama a sua atenção, compartilha essa transmissão, compartilha esse conteúdo, porque ele pode ser útil para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se ainda não segue, faça isso, compartilha, ativa notificações e distribui esse conteúdo. Vamos espalhar aí esse movimento do bem, de olhar para si mesma enquanto pessoa ocupada, que nem sempre para enxergar a si própria, as suas relações, como que elas estão. Vamos nesta então. Eu trago um depoimento meu mesmo, de que por várias vezes eu já me vi conversando com alguém e depois eu parava e pensava, peraí, aquela pessoa estava de óculos, estava sem óculos. E quando eu parava para olhar para isso, eu percebia que eu não tinha olhado nos olhos da pessoa. Eu atendi o chamado, ou eu chamei, conversei, transmiti a mensagem ou recebi, mas eu não me lembrava de imediato de qualquer traço da fisionomia da pessoa. E isso aconteceu várias vezes, por anos seguidos. A partir do momento que veio esta ampliação da consciência, para mim, o que eu passei a fazer? A ficar mais atenta. Por mais que eu nem quisesse olhar tanto, encarar na pessoa, mas eu comecei a fazer isso por mim. Porque eu vi que a minha comunicação, a maneira de eu receber aquela interlocução não estava atendendo o mínimo da comunicação. Então eu olhei para isso com amorosidade, com compaixão e escolhi agir de uma nova forma. E você? Como é que você olha para esta situação? Você costuma estar assim, tipo, pisado firme no chão, com os pés aterrados mesmo no chão, literalmente, no sentido de saber que você está ali naquele momento? Isso é tranquilo para você? Porque se é tranquilo, se você age assim o tempo todo, a todo momento, está tudo bem. Desconsidere o que eu digo aqui. Agora, como pessoa ocupada, que eu sei que você é bem provável que você já se deparou com situações do tipo, peraí, eu vim aqui para fazer o que mesmo? Peraí, eu já terminei de comer, o que foi mesmo que eu comi? Sabe assim, coisas banais, mas que de fato acontecem? Então esse explorar o ambiente é no sentido desse olhar curioso, deste estar presente, mas é presente mesmo o tempo todo. É ser
presente no presente, é estar presente no presente, é estar com os pés firmados na rocha, literalmente, pés firmados na rocha, literalmente. Porque, poxa, sabe assim, dirigir carro. Já aconteceu de você que dirige sair para ir para um lugar e quando se deu conta estava em outro? Eu tive um professor durante o curso de psicologia que ele falou por mais de uma vez que ele precisou sair de casa para levar algum familiar em algum lugar, em um determinado lugar, em um certo lado lá da cidade, e quando ele se deu conta, ele estava chegando na universidade. Só que não era nem para aquelas bandas que ele iria. No automático, ele foi e estava chegando na universidade como se fosse lecionar, mas não era para lá que ele ia. E ele deu esse depoimento várias vezes, chamando a atenção da turma, estudante de psicologia, para essas questões do estar presente. E ele é um professor de anatomia, aparentemente é algo bem racional, sem olhar muito para essas questões, e ele se deu conta de que ele precisava sim, não só dirigir no automático, dirigir conversando, sem nem olhar para onde que estava indo. E aí teve que dar toda a volta por várias vezes para chegar no destino para o qual ele planejou chegar. Então, a conversa de hoje, ela vem com esse intuito, desse explorar o ambiente, desse estar presente, desse olhar nos olhos, dessa escuta de excelência. Porque tem hora assim que alguém está falando ou você está falando e dá a impressão que nem está entrando em um ouvido para sair no outro, nem entra, passa longe. Passa longe do corpo inteiro, muito menos entrar num ouvido e sair no outro. Então, o meu papel aqui, às vezes até chato de ficar chamando a atenção, chato não para mim, mas chato para você ficar ouvindo isso, mas é no sentido de dizer, poxa, até quando? Até quando você escolhe estar no piloto automático o tempo todo, praticamente? Se você tem filho, criança ou adolescente, pode ser que já aconteceu, ou se você tem filhos adultos, se lembre de você cobrando algo do tipo, um filho usando uma roupa sua. Como assim? Por que você está usando a minha roupa? Mas mãe, pai, eu te pedi emprestado e você falou que sim. Eu falei que sim. Você falou que sim. Então, às vezes, você fala sim ou fala não, sem nem saber ao que você está falando sim ou falando não. Então, a exploração do ambiente que eu trago aqui é nesse sentido, é muito mais um ambiente não físico até, do que o próprio ambiente físico mesmo. Porque se você está sentado numa cadeira, você até percebe que está sentado. Agora, o que está acontecendo nesse campo sutil aí ao redor de você, talvez não esteja no seu campo de visão, no seu campo de percepção. E eu estou aqui para lembrar isso para você, que é bem provável que você se sinta muito mais presente quando você olhar para o seu ambiente como um presente de fato, um presente realmente de fato, ou realmente necessário de ser olhado, né? Então, prestar mais atenção em detalhes, olhar nos olhos da outra pessoa, enquanto ouve, enquanto fala, ter uma escuta de excelência, tudo isso pode se configurar como sendo uma oportunidade de exploração mesmo, no sentido de realmente estar firmada, ancorada enquanto pessoa, tipo, com os pés no chão, presente, mesmo em meio às responsabilidades cotidianas. Pode ser que não aconteça com você, mas comigo por várias vezes eu saí para ir fazer algo, tipo no quintal, e chegar lá e falar, peraí, eu vim fazer o que mesmo? E é interessante que quando volta de onde veio, geralmente no meio do caminho ali já se lembra do que ia fazer. Já aconteceu isso com você? Conta aí para mim nos comentários. Então, eu finalizo aqui essa conversa propondo para você explorar
o ambiente como uma pessoa curiosa, curiosa por natureza mesmo, curiosa como uma criança é curiosa, curiosa como uma criança que está ali sempre perguntando por quê, mas e por quê? E isso é de modo a saber exatamente o que está acontecendo naquele momento. A proposta é bem essa, de saber o que está acontecendo ali naquele momento, o que está em movimento ou não no seu campo de visão, no seu campo de percepção mesmo, de sentir o que está acontecendo aqui ao redor, o que está acontecendo no meu corpo. E outra coisa importante é fazer bem uma tarefa de cada vez. Como é que reverbera isso aí para você? Como é que chega para você aí essa reflexão? Me conta aí nos comentários. Eu espero você no próximo vídeo. E lembrando, se fez sentido para você esse conteúdo, compartilha. E eu te espero na próxima transmissão. Não precisa ser necessariamente um vídeo, mas na próxima transmissão, para continuarmos com pílulas como esta. Essa aqui faz parte da série Te Cuida. E outros conteúdos certamente virão aí intercalando com essa série. Tudo bem? Te espero lá. Abraço virtual e até a próxima conversação. Tchau.